eu falo com todas as letras que o diferencial do quadro é a quantidade de exercício. Além da monitoria, que o pessoal responde a sua dúvida mesmo. Eles respondem, e seja qual dúvida for. Eu sou o Edson, tenho 34 anos, eu fui aprovado no curso de Medicina na Unioeste Cascavel. Então, eu sempre tive o sonho de ser médico. Então, eu tive aí, na época que eu tinha o vestibular, não tive a oportunidade, porque não existia um curso online. Então, existia um curso presencial longe da minha cidade e eu não conseguia ir. Aí eu trabalhei em outras áreas, né? Então, eu fui bancário e nisso eu fui estudando online no curso. E nisso eu fui me aperfeiçoando e fui fazendo os vestibular do Paraná. Então, eu fiz várias provas e aí eu fui aprovado. A dificuldade que eu tinha, na realidade, era conciliar o horário, porque eu não deixei de trabalhar, sabe? Então, isso o curso online me ajudou nesse sentido de poder conciliar horário, poder estudar fora de um tempo normal, que é o horário comercial, e isso me ajudou. E foram aí 4 anos de estudo e em nenhum momento eu parei de trabalhar. Então, eu acredito assim, se eu consigo, todo mundo consegue. Basta coragem e persistência e ter o método certo, não deixar de vazio, né? Tem que ser organizado. Aí, nesse sentido, o quadro me ajudou, que a gente tinha redação ilimitada, a gente tinha as aulas, né? São várias aulas organizadas por assunto, mas principalmente a monitoria, que me ajudou bastante, inclusive com as provas das bancas que eu escolhia. Então, assim, era um sonho já de moleque, e eu sou formado em farmácia. Só que, como eu tive a oportunidade de trabalhar em outra área, que foi na área financeira, que eu era concursado, aí eu fui e dei atenção para essa carreira, mas eu vi que não era aquilo realmente que eu queria. Então, assim, a dinâmica do sistema financeiro já não me satisfazia. Então, eu decidi voltar a estudar para poder realizar meu sonho. A principal dificuldade era com relação ao horário, que o curso online me ajudou. Aí a segunda dificuldade é que eu tive um ensino médio muito, mas muito fraco. Então eu fiz no ensino público, mas como eu já sou formado, eu não tinha direito à cota. Então eu tinha que ter uma preparação muito boa mesmo, para suprir aquilo que eu não tinha lá atrás. E fora que foi muito tempo atrás, né? Então, que eu me formei em farmácia em 2010, então contei 5 anos, pelo menos aí uns 13, 15 anos fora do ensino médio, só trabalhando. Assim, não estudo de ensino médio, estudo de outras coisas, que não quero vestibular, mas foi muito estudo e fora do horário de trabalho, e isso me ajudou bastante, e principalmente persistência. Então, no meu caso, foi 230 por 1. Então, era uma concorrência tremenda. Então, assim, eu sabia que em algum momento eu ia passar. Isso eu tinha certeza, porque eu estava fazendo minha parte. Então, esse que é talvez o ponto-chave também. Que a pessoa tem que fazer a parte, seguir um método,
fazer as redações, fazer principalmente as listas, né? Então, no meu caso, as listas de exercício do portal eu fiz várias vezes. Biologia e química, por exemplo, eu fiz 4 vezes, entendeu? Então, assim, tem que fazer o exercício, tem que seguir um método e também fazer as provas anteriores da banca. Então, conhecer a banca. Eu acho que é essa que é importante. Porque no primeiro vestibular que eu fiz, eu fiquei em 2000 e pouquinho de colocação, mas fui melhorando, e nisso eu cheguei aí a passar em 7º lugar na Unioeste. Mas assim, a minha opinião, foram 4 anos porque eu tive que conciliar uma vida de adulto, né? Casado, com filho, trabalhando 8 horas por dia. Eu tinha um cargo de alta responsabilidade, entendeu? E nem por isso eu deixei de correr atrás. Então, assim, foi uma decisão definitiva mesmo, sabe? Então, poucos dias que eu não estudei, mas assim, todos os dias eu estudava um pouquinho, tentava cumprir as metas lá do portal, que eu acho que é importante, mas assim, foi uma evolução muito grande. E a mentoria também, então eu tive a mentoria com a Rai, com a Ana, eu tive a mentoria com a Carla no início também, e sempre me apoiaram, né, me indicavam o caminho, mostrava ali o que eu poderia estar melhorando, qual que era o meu erro, e foi importante também na trajetória. Bem, a tutoria, ela me deu um norte, ela me guiou quando, naqueles momentos, estava perdido. E outra situação, a questão do apoio mesmo. Você ter uma pessoa para te apoiar, para te indicar o que eu posso estar melhorando e o que eu estava errando, isso me ajudou. Principalmente nos momentos mais de tensão, perto de prova, quando tinha muita prova junto, o que eu iria focar naquele momento. E era uma conversa leve, uma conversa de apoio mesmo, e que a gente decidia junto qual era o caminho que a gente ia tomar. E isso me ajudou bastante. E outra situação da tutoria, no caso não da Raidana, é que ela é acadêmica de medicina e ela também está vivendo aí um caminho que ela teve filho no meio da faculdade. E então ela entendia a minha dor também, que é essa questão de conciliar. Então, porque no meu caso, a dificuldade foi conciliar a vida de adulto com os estudos. Então, eu tenho certeza, se eu fosse um aluno de ensino médio mais novinho, eu tinha passado bem antes de 4 anos. Eu tinha passado aí 2 anos, talvez 1 ano e meio, porque o que o quadro oferece de base é enorme. E principalmente os exercícios, o banco de exercício e os monitores. Então, não teve dúvida que eu coloquei que eles não me ajudaram de alguma forma a responder o que eu estava errando ou indicar o caminho. E naquilo eu me aprofundava. Isso me ajudou. Foi pela internet. Agora eu não lembro exatamente aonde que apareceu, mas eu procurava, acredito que em alguns blogs ou em algumas páginas voltadas para vestibular, é onde aparecia várias opções. E eu escolhi o quadro porque, na minha ideia, era o mais completo. Então, é tanto assim de resposta de questões, de aulas, de redações corrigidas ilimitadas, não? E teve também simulados que também me ajudaram. Então,
eu acho que foi uma boa escolha. Sim, eu pesquisei sobre o quadro, eu vi que era uma plataforma completa, com aulas, com simulado, com monitoria de questões e redações limitadas. Depois veio a questão da tutoria, que me ajudou também, e eu vi que aquela escolha foi realmente acertada. Eu acho que foi uma das partes mais importantes da jornada, que foi o apoio da família, né? Porque por ser casado, né? O filho veio durante os estudos, para ter uma ideia, né? Então, o apoio incondicional da família, tanto da esposa quanto os pais e os sogros, né? Foi muito importante, porque não é muito comum, né, uma pessoa largar uma carreira que estava muito boa, aparentemente, né? Mas eu acredito assim que a gente vive uma vez e a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. E se você não tomar decisão, você chega lá na frente, você vai ser uma pessoa frustrada, uma pessoa que ficou no talvez. E eu acho que isso é ruim, né? A minha principal dificuldade foi conciliar a vida de adulto com os estudos, no sentido que eu não tinha tanto tempo. Essa foi a principal dificuldade, porque as disciplinas não são difíceis. Você pegar todo o programa do ensino médio, pouca coisa difícil, talvez nada quase, né? Talvez umas coisas muito específicas de física, alguma coisa assim. Mas quando você pega professores bons, um método bom, você seguir um cronograma, você consegue. Então a minha maior dificuldade foi realmente a questão do tempo. É igual eu falei, talvez se eu tivesse tido a oportunidade de só fazer os estudos, eu tinha passado muito mais rápido. Eu estudava em torno de 6 horas por dia, pelo menos no início. Aí eu estudava todo dia, inclusive feriado e final de semana. Mas eu também tinha meu horário de descanso. Eu trabalhava o horário comercial 8 horas por dia. Aí eu estudava quando chegava à noite. E ia até onde aguentava, né? Então, na verdade, umas 4 a 6 horas por dia, mais ou menos. Acredito que por às vezes chegar cansado, né? Isso me dava força para batalhar ainda mais. Então era aquilo que eu precisava. Então mesmo cansado, eu estudava. Eu estudava, fazia exercício, né? Claro, uma hora ou outra, né? A gente quer realmente descansar, chega com dor de cabeça, aí não tem como. Mas na maioria das vezes, o cansaço não me tirava do meu foco. Eu peguei como compromisso pessoal estudar todo dia. Na realidade, eu não tive essa dificuldade. Não. Porque assim, eu sempre gostei muito de estudar, sabe? E ler. Então, eu não tive essa dificuldade. A dificuldade que eu tive é que os vestibulares do Paraná é muito específico. Então, assim, eu senti um pouco de dificuldade com relação às questões do Paraná, né, das provas do Paraná. Só que, em outro sentido, eu printava as questões que eu tinha dúvida e mandava no portal e os monitores me respondiam. Então, eu acho que esse que foi meu trunfo, né, minha arma secreta. Foi isso, ter essa disponibilidade de pegar a questão, eu printava, né,
Eu usava uma mesa digitalizadora, né? Eu escrevia em cima do PDF. E as questões que eu tinha dúvida, eu printava e mandava no portal. E os monitores sempre respondiam. Então, e isso talvez meus concorrentes não tenham, né? Porque se alguém faz um cursinho presencial e daí tem que esperar no outro dia o professor ter a disponibilidade de te ajudar numa coisa que às vezes para você é importante, mas para a pessoa que vai olhar é uma coisa básica, uma coisa besteirinha. Mas não, eu mandava e eu não ficava sem dúvida, não. Eu mandava tudo que eu tinha dúvida, eu mandava. Então, no bom sentido, eu incomodava os monitores lá, porque eu mandava mesmo. Você era o aluno chato da aula, o aluno que Eu, perguntava. eu, eu mandava mesmo. Então, assim, e às vezes era até assunto parecido. Se eu olhar aí nos últimos tempos, aí nas páginas, teve matéria que só tem dúvida minha lá. Mas eu não me importava, não, eu mandava mesmo. Na realidade, eu nunca usei o anônimo ali. Eu sempre botei a cara, eu nunca tive vergonha, porque tá todo mundo ali para aprender, né? E outros, os próprios alunos também nos respondem. E eu acho que isso que é importante, porque todo mundo se ajuda, todo mundo aprende junto, não existe dúvida ruim, dúvida burra, como fala. Não, não existe. O importante é você realmente tirar essa dúvida. Então eu não tinha vergonha, não. E eu ia fazendo as provas anteriores, printava e mandava a questão, e eles iam lá e respondiam. Às vezes era coisa básica, mas como fazia tempo que eu tinha visto aquela matéria, eu relembrava, sabe? Porque eu vi todas as aulas, então ao invés de voltar, às vezes eu estudava com as questões ou estudava com as aulas ao vivo. E nas aulas ao vivo, o professor respondia a questão, eu pedia alguma questão ou outra também, ou algum colega pedia uma questão ou outra. E se era um assunto que eu não tinha tanto domínio, eu aproveitava e entrava. Às vezes eu estava um horário mais vago no trabalho, né? Eu tinha um intervalo, saía para o intervalo. E eu entrava na aula ao vivo pelo celular e acompanhava. Então, assim, sobre o primeiro ano, então, realmente, eu estava muito mal colocado. Assim, parcialmente também, né? Tirando o primeiro que eu fiquei em 2000 e alguma coisa, no outro eu já estava em 500 ou em 300, né? Assim, foi rápido. O que eu sinto, assim, que medicina, a nota de medicina é um abismo. Por que é um abismo? No primeiro ano, eu já passei em odonto. Então, com a nota do Enem, né? Fiz a nota do Enem, passei na federal em odonto. No outro ano, eu já passava em primeiro lugar em odonto, mas estava lá em 300 também. Sim. Então, assim, é um abismo. Por que eu falo que é um abismo? Porque é uma faixa de nota que não tem nenhum outro curso que está naquela faixa de nota. E só daquela faixa para frente é medicina. Então, às vezes, você passa em todos os cursos e você não passa, às vezes, em primeiro lugar, e você não passa em medicina. Então, isso eu percebi no primeiro ano já, porque no primeiro ano eu já passava em odonto, que seria a segunda maior concorrência, né? Seria odonto e psicologia, pelo menos aqui na região. E eu tinha muito bem assim na cabeça que era os vestibular do Paraná. Então, assim, eu conheço todas as provas do Paraná. Então foi subindo de posição. E foi de pouquinho em pouquinho, realmente. Nos últimos tempos aí, eu estava em 100, na Federal fiquei em 53. Então eu sabia que uma hora ia dar certo. Então a gente sabe. É claro, teve um momento que eu pensei em desistir, é lógico, né? Porque
Principalmente quando você chega nesse abismo aí que você passa em qualquer outro curso, menos no curso que você quer, é um exercício de persistência. Só que também é uma fila, porque você tá ali, você já tem uma bagagem. E a fila vai andando, porque quem tem a bagagem e já tem a possibilidade de passar, já passa e já dá lugar para o próximo. Então é mais por não desistir e continuar do que outra coisa. A ponto de comparação é a sua colocação. Então, assim, o primeiro vestibular você sair de 2.300 e no outro você cair para 700, subir, né, para 500, para 300, é uma grande evolução, porque olha quantas pessoas que é competitivo, né, que você passou na frente. E isso eu via também na plataforma, porque quando você revisava aquelas questões que você errou, você percebia que você acertava agora. Então, é esse exercício, porque se você não retoma, você acaba esquecendo. E a possibilidade de errar é maior. Então, quando você faz e depois você retoma, e você retoma com mais força. Por quê? Porque você não tem mais aqueles erros. Você já sanou aquele erro. Aí você volta e você vê que realmente, não, isso daqui eu aprendi. E isso reflete nas provas, porque as provas não vai ser diferente. As provas é apenas um escolhido dos assuntos que você já viu, que você já fez exercício. E o legal é que os exercícios do quadro são exercícios de prova. Então, são provas que já foram aplicadas e já foram testadas, pessoas já foram aprovadas com aquelas questões, e você está ali e está usando daquele material, daquele repertório. Então, principalmente das provas de maior concorrência do país, que tem muita questão. Então, as questões de final de ano, que é liberado no portal depois das aulas ao vivo, é muito importante. Lá, se eu não me engano, tinha 8 ou 10 anos de prova do Enem. Aquilo ali vale ouro. 10 anos de Unesp, sabe? Aquilo ali é muito importante, porque você está testando no que foi aplicado em outros anos. Pessoas já foram aprovadas com aquelas questões. E você está aprendendo com os exercícios que já foram aplicados. Então, isso daí é importantíssimo. Isso te dá evolução. Então, na plataforma do quadro, eu não fiz tantas questões, não. Igual eu falei, eu foquei mais nas questões das bancas. Porque, assim, eu já até falei para Rai, falei para Ana, então, assim, não é segredo. Que era um ponto para melhorar, né? Ter as bancas do Paraná, porque são muito específicas. Mas, assim, os monitores me ajudavam muito. Então, essa prova que eu passei, eu fiz 25 anos de questão anterior. Então, isso daí foi primordial. É muita coisa. Isso daí eu aprendi com os colegas que foram aprovados, porque eu tenho muito contato no WhatsApp, no Telegram. Então, assim, você conversar com quem já foi aprovado é importante. Porque eles já passaram pelo caminho das pedras. Então, vai te dar o caminho para você encurtar o seu caminho, sabe? Então, assim, o ponto de virada realmente foi, quando tive uma base sólida, foi fazer muita questão anterior. E eu me criava uma meta pessoal. Então, e eu ficava feliz quando eu cumpri aquela meta. Ah, não, eu tinha que fazer 30 questões hoje, eu tinha que fazer 50 questões hoje. Eu ia lá e fazia. E o que me ajudou também é que eu fazia tudo digital. Então, eu tinha mesa digitalizadora, esteve em cima do PDF. Então, isso me ajudava, porque no início eu imprimia tudo. Eu imprimia os PDF, eu fazia tudo à caneta. Aí eu percebi que eu tinha um monte de caderno aqui, um monte de papel que depois eu tive que jogar fora. E eu tinha dificuldade de encontrar para revisar depois.
E no virtual não, era bem mais fácil. Em 2019 foi 7.251 as questões, 2020 8.197 questões, 2021 2.078 questões e 2022 562. 25 anos de provas antigas UniOeste, foram 17 anos de federal, 12 anos de UEM, teve o Unicentro, eu fiz 5 anos. Eu sei que eu fiz muita questão. A conclusão que eu chego é que é 2 momentos na preparação. O primeiro momento é assistir a aula e acompanhar a aula, porque você não sabe. Depois que você criou a base, é exercício. É o exercício que vai fazer você ser aprovado. Não é ficar assistindo a aula apenas. Não, a aula vai te dar a base. Mas não adianta nada você saber o assunto e não saber aplicar. Então, na minha opinião, questões é muito mais importante que as aulas. Pelo menos no final, na reta final. Eu falo com todas as letras que o diferencial do quadro é a quantidade de exercício. Além da monitoria, que o pessoal responde a sua dúvida mesmo. Eles respondem, e seja qual dúvida for. Foi muito legal. Assim, é uma sensação muito boa. E você saber que seu esforço valeu a pena. Porque muitas vezes você vai ter dúvida, muitas vezes você vai achar que não vai dar, mas não, vai dar certo. Só não desistir, persistir, fazer a sua parte, que vai dar certo. Mas assim, é uma sensação muito boa, assim, é uma conquista, é um sonho. Quantas pessoas você conhece que conseguiu realizar um sonho? Então, eu posso falar que sim, eu consegui. É diferente, né? Você já não está num lugar comum. Você realmente se propôs fazer uma coisa que realmente é difícil na vida, e você for lá com toda a persistência e conseguir, apesar do tempo e das dificuldades, é uma sensação muito boa. Minha esposa viu o resultado comigo. Eu já desconfiava, porque a minha nota já estava acima do corte do ano passado, e o corte do ano passado já tinha sido um absurdo de alto. Então, eu desconfiava que ia dar certo. E daí eu já fiz chamada de vídeo com a minha mãe, né, com meu pai, com a minha sogra, que a minha sogra me deu muito apoio também, né? E eu posso dizer que ela e minha esposa foram as que mais me apoiaram, né, nessa jornada aí, com certeza. E nossa, foi muito legal. E agora a gente está naquele processo de trote, né? Que a turma, os veteranos já procuraram a gente. E agora tem os trote. E assim, eles querem zoar com os calouros, né? E assim, eu sou o mais velho da sala. Então, você tem uma ideia, tem um rapaz de 17 anos, que é o mais novo, e eu que sou o mais velho. Para as pessoas que estão de fora, levaram um choque, sabe? Assim, eu acho que levaram um choque, porque ninguém esperava. Eu deixei em segredo por 4 anos. Ninguém sabia, só a família, os mais próximos. Ninguém no trabalho sabia. Pessoas de fora não sabiam. E por que eu guardei segredo? Porque pela minha condição de ser mais velho, eu acho que é um conselho que seria para todo mundo. Se você tem um projeto e você manter segredo, é melhor, porque ele fica mais leve. A partir do momento que você cria muita expectativa com outras pessoas, de certa forma isso te prejudica. Então, assim, foi a decisão que eu tomei, de guardar o segredo e revelar apenas quando desse certo. E eu acredito que eu fiz certo nesse ponto.
Foi a oportunidade de realizar meu sonho, mas a oportunidade de realizar o sonho não é aleatório. Você vê que é uma coisa muito pensada. E isso me ajudou demais, não tenha dúvida. Então, assim, eu já estava me preparando, né? Eu já estava meio preparado. Mas é interessante, assim, que a gente se transforma na realidade. A gente vai crescendo, vai amadurecendo na caminhada. E quando você consegue, é um troféu que você recebe. É um reconhecimento. Então, na realidade, quando você passa, é, é apenas uma homologação do que você já é, sabe? Então, quando você vai para uma aprovação, meio que você já sente que está na hora, sabe? Então, é isso. Bem, o que eu queria falar para vocês é: não desistam, persistam, que é só questão de tempo. Então, você mesmo é o seu próprio inimigo. Então, não desanima, vai em frente, não desista. Se você escolher um curso de alta concorrência como medicina, você sabe que a batalha é dura. Então, você já está ciente que é isso, foi sua escolha. Então, a batalha é dura, porque é um curso que é muito caro. Se você for pagar aí numa particular, se você passar numa pública, é muito concorrido. Então, não desista. E se apesar da minha condição aí, de ser uma pessoa mais velha, eu consegui, apesar de tudo, de continuar trabalhando, então eu acredito que todo mundo consegue. Só que tem que pagar o preço. Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a desanimar, mas apesar do desânimo você continuar? Então você sabe que você vai ser aprovado.